WW de volta. A Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma série de decisões que afetam diretamente o governo Biden. Os detalhes com a correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que deve adotar ações contra uma decisão da Suprema Corte desta sexta, a de acabar com seu programa de alívio da dívida estudantil. Milhões de pessoas receberiam até $20 mil em alívio, mas os juízes consideraram que o programa não tinha autorização clara do Congresso. Essa foi uma das principais promessas de campanha de Biden. A medida da Suprema Corte deve ter enormes implicações políticas a um ano da próxima eleição, em que Biden tenta um segundo mandato na presidência. Ele declarou também que vai trabalhar com as agências federais em leis que ajudem a proteger contra a discriminação, em referência a outra decisão da Suprema Corte proibindo que as universidades americanas utilizem a raça como fator para a admissão dos candidatos. Ainda nesta semana, os juízes decidiram sobre um caso que envolve os direitos de casais LGBTQIA+. A web designer do Colorado, Lori Smith, não chegou a receber um pedido de um casal gay para fazer um site de casamento. Na verdade, ela ainda nem presta esse tipo de serviço, mas quis se adiantar. Lori Smith quis publicar um texto em seu site avisando que não montaria sites de casamento para casais homoafetivos, já que esse tipo de união vai contra suas crenças religiosas. Só que uma lei do Colorado proibindo a discriminação de negócios contra gays a impedia de fazer isso. Então ela resolveu ir à justiça contra essa lei e venceu. A Suprema Corte americana decidiu que a web designer pode se recusar a prestar serviços a casais homoafetivos. O juiz Neil Gorsuch, indicado por Donald Trump, usou a primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão, como argumento. Ele escreveu que as pessoas são livres para pensar e falar como querem e não como o governo impõe. Só neste ano, congressistas americanos apresentaram mais de 500 projetos de lei que têm como alvo a comunidade LGBTQIA+. E a decisão da Suprema Corte foi anunciada no último dia de junho, mês do orgulho gay. Na opinião dissidente da Suprema Corte, a juíza Sônia Sotomayor escreveu que essa é a primeira vez em que a Justiça garante o direito constitucional de empresas se recusarem a atender um grupo de pessoas protegidas pela lei. A preocupação é que a medida haja como um precedente para que negócios se neguem a prestar serviços para pessoas com base em critérios como orientação sexual, gênero ou etnia. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Lorival Santana. Lorival, vamos começar aqui olhando para esse programa de governo de Joe Biden. Tivemos a derrubada da ação afirmativa de admissão nas faculdades, queda do programa de perdão de empréstimos estudantis. Até onde que vai esse desalinhamento entre o governo federal e a Suprema Corte? Ele vai na medida das questões que são culturais, né, que são morais, religiosas. Isso vem desde a pandemia, quando o Trump formou essa maioria confortável de 6-3, indicando 3 juízes conservadores. E você se lembra que as igrejas ganharam na Suprema Corte o direito de fazer aglomerações no contexto dos lockdowns, né? Depois veio a decisão sobre as armas, que proibiu os estados de restringir o acesso às armas. Depois veio a decisão sobre o aborto, né, e retirando a garantia do direito nacional ao aborto, que era uma jurisprudência dos anos 70. E agora essa também que de ontem sobre a ação afirmativa, as cotas para negros, indígenas e latinos nas universidades, era uma jurisprudência também dos anos 70. E são todas questões culturais e esses juízes que foram nomeados pelo Trump passaram por sabatinas do Senado com maioria democrata e prometeram que não alterariam jurisprudências. Então, eles violaram a promessa que eles fizeram para o Senado americano, até porque se não tivessem feito essa promessa, não teriam sido aprovados os nomes deles, né? Mas agora é um fato consumado, são juízes jovens, né, que ficarão aí décadas na Corte Suprema. Agora, de fato, o eixo da discussão política vai para o Congresso, né? Assim, os democratas argumentam pela necessidade de eleger
deputados e senadores democratas para restaurar esses direitos em lei federal, porque aí a Suprema Corte não pode questionar, e os republicanos, inversamente, garantir parlamentares conservadores para evitar essas leis. Ou seja, inevitavelmente você joga pressão nas eleições, não só na corrida à Casa Branca, mas também nas eleições para o Congresso. Porque o presidente não pode fazer muita coisa, é o Congresso que aprova leis. Por outro lado, eu vejo que esses juízes conservadores, quando se trata de questões que são centrais para o equilíbrio das instituições democráticas, eles têm mantido uma posição contrária aos interesses do Trump, separando o Trump da direita clássica de novo. Porque houve uma votação de 8-1, na qual eles garantiram que o governo, que os estados não podem, ou melhor, que o governo pode manter as suas prioridades nas políticas de imigração, que é uma prerrogativa do governo federal. Afinal, as fronteiras não são estaduais, são federais. E uma de 6-3 em favor da tese democrata de que as legislaturas estaduais, quando mudam regras de eleições federais, estão sujeitos a uma decisão da Justiça Federal. E isso é muito importante para os interesses do Donald Trump, que tentou, na eleição passada, reverter derrotas que ele teve no nível estadual, no colégio eleitoral. Então, você vê que são juízes que foram nomeados por ele, ou que são conservadores, enfim, mas que quando bate na questão da democracia e do equilíbrio dos poderes, aí eles recuam e asseguram esses direitos. Lorival Santana, para a gente encerrar também falar sobre a população LGBTQIA+, essa decisão que a gente acompanhou, ela alimenta a discriminação no momento em que estados avançam nos ataques aos direitos transgêneros. Em que medida, Lorival, julgamentos recentes da Suprema Corte, a decisão que a gente acompanhou, podem dar espaço, podem dar voz para políticas que provocam retrocesso social? Carol, existe uma onda conservadora, na verdade, uma cruzada conservadora, liderada pelo próprio Ron DeSantis, governador da Flórida, pelo Trump e outros ultraconservadores, contra o ensino da história racial e das questões raciais e contra o ensino das questões de identidade de gênero e de orientação sexual. Partindo da premissa de que as crianças, ao serem expostas a essa educação, tenderiam a se tornar homossexuais ou transgênero, o que é absolutamente contraditório com o que a ciência diz, né? Que o fato de você ter o leque de opções não te transforma em uma pessoa homossexual ou transgênero, você está apenas tendo a informação. Isso protege as pessoas homossexuais e transgênero, que não vão se tornar por causa disso, mas vão conhecer melhor os direitos delas e entenderem que elas não estão erradas, que elas não são pessoas defeituosas. Isso também se aplica às questões de raça. Nos Estados Unidos, apesar de toda a ação afirmativa, ainda os brancos têm 8 vezes mais renda do que os negros, né? É uma diferença da ordem de $160 mil por ano, na média, né? 24 mil para os negros e 184 mil para os brancos. Então, e a ação afirmativa ainda tem um outro aspecto, que é o seguinte: garantir o convívio dos alunos brancos no ensino superior com alunos negros, indígenas e latinos, e isso é considerado algo bom para os brancos, né? Porque é enriquecedor para os próprios brancos, que são uma maioria de 3/4 da população americana. E, além disso, é bom para o país, porque como a natureza não distribui os talentos, né, de acordo com a cor da pele, mas de forma aleatória, então você tem um país que tem capacidade de descobrir talentos muito melhor do que fazendo uma coisa puramente hereditária em que os filhos dos ricos e dos brancos têm mais chances.